11h53, hoje pela manhã, a gente trazia já informações, tivemos aqui uma entrevista com o pai daquele menor que foi encontrado morto em Rosário do Ivaí. O nome do menor, Lucas Machado de Souza, 15 anos de idade. Olha, o fato comoveu Rosário do Ivaí, comoveu aquela região, porque o menor foi encontrado morto dentro do rio, né? Os moradores ali daquela região, a família acredita que o menor foi assassinado, foi morto com pauladas, com pedradas, né? E depois que o corpo foi encontrado, foi levado para o IML, já saiu extraoficialmente o laudo do IML, até a entrevista que o pai havia concedido à Rádio Nova Era, a gente não tinha tido ainda acesso a esse laudo do IML. Mas começou lá na quinta-feira, na véspera do feriado da Proclamação da República, no dia 14 de novembro, quando até uma tia que ligou aqui para a Rádio Nova Era, dizendo que o Lucas Machado de Souza, de 15 anos de idade, tinha desaparecido. Até ela informou que ele tinha saído com alguns amigos a cavalo. Hoje o pai informou diferente, que ele teria saído a cavalo, mas sozinho. Ele descobriu que tinha uma pessoa querendo vender porcos, que fica do outro lado do rio, já para o lado de Ortigueira, porque eles residem nos fundos lá de Campineiro do Sul. E ele teria ido. O pai até aconselhou para que ele não fosse, porque já era tarde. E ele disse que ia, depois logo voltaria, mas não voltou mais. Depois que ele saiu, o pai saiu à busca dele 10 horas da noite e já não conseguiu mais encontrar o filho. E aí as buscas começaram. Onde estava Lucas Machado de Souza? Onde ele tinha ido? O que teria ocorrido? Como a família reside numa propriedade que margeia o Rio Alonso, o Rio do Peixe, já começou a pensar o pior. Só no dia seguinte, né, moradores de toda aquela região começaram a procurar, que encontraram o corpo do Lucas Machado de Souza dentro do rio. Agora, um afogamento, um incidente, como o corpo dentro do rio e o cavalo nas margens do rio. O cavalo foi encontrado fora do rio. Então como é que isso ocorreu? Então a família, né, montando sozinha esse quebra-cabeças, a família não tem dúvidas de que o jovem foi assassinado. Depois que o corpo foi encontrado, ele foi encontrado ali nos fundos da fazenda Curoda, naquela região. Quando eles encontraram o corpo, eles encontraram também próximo ao rio um pedaço de madeira, um resto de sangue, um local onde parecia que teria havido ali um atrito, né? Então eles acreditam que aquele seja o local em que o menor foi assassinado. Agora, a polícia tem que agir com prudência, porque a polícia precisa ter provas, precisa ter dados, né, até científicos de que realmente esse menor foi assassinado. Aí uma outra polêmica, porque o corpo foi encontrado da metade do rio para lá, já é Ortigueira. Então o IML que deveria ter buscado é o IML de Ortigueira e o IML de Ponta Grossa, que é da região de Ortigueira. O delegado que vai ter que comandar as investigações é o doutor Renato, o delegado lá da região de Ortigueira, e não o delegado de Rosário do Ivaí, de Grandes Rios, que é o doutor Antônio Silva Cardoso. Mas é a polícia de Rosário do Ivaí que acompanhava o caso, porque o caso é de Rosário do Ivaí. Mas existe uma divisão aí, né? Se encontrou lá, o caso vai ser investigado pela polícia do município de Rosário do Ivaí. Aí o corpo veio para o IML de Ivaiporã. O IML de Ivaiporã disse que não iria fazer ele examinar, porque teria que ter Ponta Grossa. Aí dentro do final de semana ainda, do feriado prolongado, o IML de Ivaiporã pediu autorização para Curitiba e fez a autópsia do corpo do menor e liberou somente no domingo. No domingo ele foi liberado e foi sepultado pela família com grande comoção. Agora, segundo até o delegado aqui informado para a gente, houve uma tentativa de linchamento em um homem que mora às margens do rio, aonde, mais ou menos nas proximidades onde o corpo foi encontrado. É um cidadão que mora do lado do rio, em Ortigueira. Ele já foi até ouvido informalmente pela polícia e nega veementemente que tenha praticado esse crime. Ele diz que não praticou o crime. E até esse bastão, esse pedaço de madeira com sangue, ele disse que ele castrou porcos, né? Porcos ali naquela região, e por isso que tinha o sangue. O sangue não é humano.
e até foi recolhido esse material, vai ser feita uma perícia para tentar identificar, né, exatamente o que é que ocorreu. Seria, né, um homicídio, não seria? O sangue está nesse bastão, nesse pedaço de madeira, é sangue humano? Não é? Então são exames que vão apontar, que vão direcionar a polícia para saber exatamente o que é que ocorreu. Então o homem foi levado para a delegacia, foi ouvido e até então ele foi autorizado a ficar no local seguro para evitar que ele seja linchado. E até que prove o contrário, o homem é inocente. Ele nega que tenha praticado o crime. Hoje, numa entrevista exclusiva que a Rádio Nova Era, o pai diz que tem certeza que o filho foi assassinado e também aponta esse vizinho como autor do crime. Disse, inclusive, que eles tiveram, lá no passado, um pequeno atrito, porque uma novilha dele sumiu, foi encontrado no pasto desse cidadão, né, e que ele foi lá buscar novilha e que acredita que isso possa ser um ato de vingança. Mas alguém matar um jovem, né, um adolescente, por causa de uma novilha que fugiu, foi encontrado num pasto, então é realmente uma situação complicada, uma situação difícil, que envolve a família, que passa por um momento de sentimento muito forte, né, que tenta encontrar um culpado, e a polícia que precisa agir com prudência para tentar entender o que exatamente ocorreu. Agora, com exclusividade, só para informar a família lá de Rosário do Ivaí, o laudo do IML vai trazer mais mistério ainda. Porque, segundo eu falei até com a Keila, que é do IML de Ivaiporã, segundo ela, houve um processo avançado de decomposição do corpo. Então não foi possível verificar se o jovem faleceu vítima de afogamento. Não foi possível avaliar isso pelo estado avançado do corpo. Apesar de pouco tempo desaparecido, o calor dentro da água, segundo o IML, acelerou o processo de decomposição. E aí complica, porque daí nós não sabemos se o rapaz morreu afogado ou não. Porque há uma informação que ele poderia ter caído do cavalo, batido a cabeça numa pedra ao atravessar o rio e morreu. Isso não tem como comprovar, a não ser que sejam outros exames. Outro detalhe, segundo o IML de Ivaiporã, fratura no crânio, né, o que descartaria pancadas violentas, porque a informação suspeita é de que ele teria morto com pauladas na cabeça e pedradas. Isso provocaria fraturas no crânio. Não existe fratura no crânio. Então ele não foi morto, pelo menos com pauladas violentas, não. Né? Então pelo menos é o que aponta o laudo do IML. Ele estava com o rosto, né, com o rosto ferido, segundo o IML também não é possível afirmar, porque ele estava com o rosto todo carcomido de peixes, de animais, que é a primeira parte que os animais vão se alimentar, então ele estava com o rosto carcomido, por causa de estar no rio. Mas não é possível apontar se ele estava com o rosto desfigurado por causa de pauladas ou de pancadas. Então aí vai complicando e é difícil a condenar para julgar alguém, dizer que, apesar de algumas evidências, que a pessoa que mora do outro lado do rio é que tenha praticado esse crime. Mas a família tem evidências e por isso acusa o morador do outro lado do rio de ter praticado o crime. Vamos ouvir a entrevista do pai, de um tio e de um morador, João Galvino, que é lá de Campineiro do Sul, e aí você também vai poder acompanhar com mais detalhe. O nome do pai, né, o nome do pai que é morador, ele começou, pelo menos na entrevista à Rádio Nova Era, falando o seu nome e contando detalhes de como foi o desaparecimento e o achado do corpo do filho dele em Rosário do Ivaí. Aparecido Marcos de Souza. Aparecido, a gente teve esse episódio do teu filho que saiu de casa, desapareceu e depois ele foi encontrado morto nas águas do Rio do Peixe. Eu sei que é um momento difícil aí para a família, mas o que você como pai desse garoto teria para dizer para a comunidade que está aguardando inclusive até o desfecho disso que na verdade ocorreu? Olha, Berimbau, a verdade é essa, nós estávamos trabalhando eu mais ele, aí ele pegou e pediu para ir lá. Ele soube mais ou menos que tinha uns porcos lá para vender. O rapaz lá tinha uns porcos para vender, aí ele pegou e pediu para mim lá. Eu peguei e falei: alô, você
tá meio tarde você ir pra lá, por que você não deixa pra ir amanhã? Ele falou, não pai, deixa eu ir, eu volto rapidinho. Aí eu falei, tá, então tudo bem. Aí ele saiu daí, eu não sei bem não, mas era pra volta de umas 6h30, 7 horas. Ele saiu pra ir pra lá. Aparecido. Tinha uma informação inicial que ele teria saído com alguns amigos a cavalo e não teria voltado. Então, na verdade, ele teria cruzado o rio para ir em busca desses porcos aí que estavam à venda. Não, na verdade, nem ele soube que tinha, mas não é que o homem ofereceu para ele. O rapaz lá ofereceu, não, ele soube mais ou menos que tinha, assim, mas só que ele não tinha planejado de ir lá, não tinha plano de ir lá, ele não tinha. Sei. Resolveu na hora e falou pra mim, pra ir lá. Daí ele saiu sozinho, até desceu pro fundo das fazendas que encontram uma com a outra. Tem duas testemunhas que viu ele indo pra lá, até um vizinho próximo lá, onde aconteceu o episódio. E daí aí ele foi. Alô? Pode continuar, Aparecido. Aí ele foi e não voltou. Aí quando foi para volta às 10 horas da noite, eu saí, fui atrás, pensando que ele podia ter caído em algum buraco e tal. Aí fui até na casa lá onde é que é o vizinho, lá onde é que aconteceu. Perguntei para ele se tinha acontecido, se tinha visto ele passar por lá. Ele falou, a mulher do Vardo falou, ele passou desceu uma pessoa na estrada aqui de camisa vermelha. Eu falei, isso mesmo, então é ele, desceu, viu ele voltando? Falou, não, só vi ele descendo pra lá. Aí eu fui lá na casa dele pra saber se tava lá, cheguei lá, chamei, os cachorros fez um barulho enorme, eram umas eu saí de casa umas 10 horas, deveria ser das 11 à meia-noite, por aí até isso. Essa pessoa que você foi na casa... Primeira vez. Essa pessoa que você foi na casa é a pessoa que vocês estão suspeitando aí, que é o morador do lado de lá do rio, né? Isso. Sei. Pois é, aí ele não me atendeu. Aí voltei, os cachorros fez um pampeiro danado, eu chamei fora, não me atendeu. Aí voltei em casa, chamei um vizinho, passei lá na casa próxima, lá chamei o Vardo, que é marido da mulher que tinha visto, para ir lá mais eu. Aí eles foram, chamaram, aí ele atendeu. Ele não acendeu a luz, não abriu a porta, ele abriu a janela do fundo, do quarto, a hora que nós rodeamos a casa. Mas depois nós chamamos muito, fez muito barulho de novo para ele atender. Daí ele, nós viemos caçar para cá, viemos embora. Nesse momento nós viemos embora. Daí viemos procurar nos outros lugares, daí não localizamos. Agora, vocês tinham algum tipo de entendimento, algo nesse sentido com ele? A família de vocês? Não. A única coisa que aconteceu entre eu e ele, há 7 anos atrás, me sumiu uma novia do pasto. E daí eu fiquei a fazenda faz fundo, onde é que ele morava e nesse lugar. Que até onde é que ele morava é onde é que esse vizinho, que é próximo lá, que morava, que a mulher dele vai ser testemunha. Sim. Aí, esse tempo, tem uns 7 anos, me sumiu uma novia e eu procurei a novia, inclusive até falei com ele, disse que não estava lá. Depois um tio da mulher dele mesmo veio comigo e falou, tua novia tá lá. Aí eu fui lá, falei, aquela novia lá. Ele pegou e falou, é aquela mesmo. Aí no outro dia seguinte eu fui sozinho lá, falei, eu vim buscar minha novilha. Ele pegou e falou, tem uma novilha aí, sim. Aí ele me ajudou, ele me entregou a novilha, até ele ajudou a tocar a novilha, tem um Arthur, e daí é até aí o caos. Sei. Então esse foi o único, seria um tipo um atrito que vocês... Não chegou a ser um atrito, mas foi um episódio que você acha que pode ter sido uma vingança, então?
Que daí nessas alturas ele mostrava assim, tipo amigo meu, um amigo meio. Ele na verdade, ele mora meio longe e na verdade ele assim era um amigo, mas parece mais diferente um pouco. Eu fiquei meio assim, mas não cheguei à conclusão que podia chegar a esse ponto, viu? Agora, Aparecido, você tá acusando, você acha que foi ele mesmo? Você tem dúvidas do que pode ter ocorrido? Eu não tenho dúvida, viu? Você não tem dúvida? Eu não tenho dúvida que ele falou que o meu filho não tinha ido lá. Ele falou, única tinha que passar aqui, eu perguntei, para ele ter outra tragédia que ele podia ter passado e desviado para outro lugar. Ele falou, não tem, para ele ter passado aqui, o portão na porta de casa, aqui, ó, o único lugar é aqui. E daí depois, para frente da casa dele, tem 4 porteiras para passar. Aí acharam o cavalo arriado. O cavalo estava arriado, nós temos testemunha que o cavalo tá arriado, só que fizeram uma versão errada. Aí tocaram o cavalo na mangueira, o cavalo espojou com o arreio e o arreio rodou. O cavalo já com 3 dias que não comia nada, o cavalo estava quase morto de fome já. Aí o cavalo espojou, rodou o arreio. Sei. Nós não quisemos pôr a mão para... Cadê o arreio rodou? Aí foi onde é que tiraram foto, até com o arreio, mas tem testemunho, quantos testemunhos que precisar, tem como achou o cavalo arriado normal, para frente da casa dele. Agora, quantos filhos você tem, ó, Presidente? Era único ou você tem mais filhos? Não, tem mais um casal de filhos além desse. Mais um casal. E depois desse episódio, a morte do rapaz, para você, para a família, foi muito difícil, né? Ah, olha... Eu preferi que fosse eu, viu? Para mim foi muito difícil, eu até preferi que fosse eu. Aqui a cidade inteira está abalada. Você disse que o teu filho era... Não aceita de momento algum aqui, tem gente aqui que já falou que até que se não foi ele, pode falar que foi eu. Teve pessoa aqui que falou isso. O João Galvino falou, se não... Foi o João Galvino, ajudou lá, achou, ele estava junto ao que achou. Falou, se não foi, ele pode falar que foi eu, pode me acusar eu. Sei. Então tá bom, a gente vai torcer, eu preciso que justiça seja feita, né, que realmente a polícia faça aí toda a investigação, identifique exatamente o que ocorreu. Sei que nada vai trazer de volta o teu filho, mas que pelo menos vocês possam ter uma resposta, tá bom? Sim. Olha, também achamos esse vestígio de sangue lá. Cacete, pau com sangue. Acharam um pedaço de madeira lá, né? Você acha que pode ter sido objeto utilizado? Pode. E o IML falou alguma coisa, deu algum laudo para vocês, já dizendo que foi a pauladas mesmo? Ele foi golpeado várias vezes, estava com a cabeça, com a testa toda quebrada na nuca. Acho que primeiro pode ter sido uma paulada na nuca e depois a frente, assim, a testa. Também estava macetado. Aparecido, que Deus dê força para vocês aí, que vocês consigam, eu sei que esquecer não, mas pelo menos superar isso aí para vocês continuar a vida de vocês aí, tá bom? Ô Berimbau, okay. Eu tenho um irmão que queria falar. Põe ele na linha com a gente aí. Eu vou passar para ele, olha. Obrigado. Aí as informações então, falei com o Aparecido, que é o pai do jovem, né? Vamos falar com o irmão dele. Como é que é o seu nome? Gilberto Marques. Gilberto, o clima aí realmente é de comoção, de tristeza, mas também de revolta, né? Claro, com certeza. Tá toda a cidade aqui, povo de outros bairros, reuniu tudo, rapaz. Você precisa ver, não todo no mato, mas por infelicidade, ele não queria que caçasse no local coisa, ele sempre desviava para os outros lugares. Sim. E daí foi muito triste, mas juntou o povo está tudo revoltado. Esse cafajeste vai ter que alguma coisa, a lei provar. Mas o povo acha que até melhor ele ficar por lá mesmo, para onde que eles levarem, ele larga ele por lá. Fica mais seguro para ele, para lá. Porque vocês estão melhor até para ele. O clima é de revolta mesmo.